Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a um novo compartilhamento aqui da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema. Comigo, Ana Cláudia Chandra, neste processo de leitura da Bhagavad Gita, para que nós possamos estarmos em conexão com o Senhor Krishna, né? Com o Senhor que toca flauta. Logo aqui atrás tem um quadro, Krishna tocando sua flauta, pois Krishna ele é transcendental, ele é aquele Deus que toca flauta, aquele Deus que dança, aquele Deus que traz esse movimento de Sankirtana, ou seja, um movimento de alegria, um movimento de cantar, de dançar, de estudar, de aprender. E é uma filosofia que nos ilumina para que nós possamos aprender de forma leve, simples, fácil. Em alguns momentos um pouco difícil, porque existem alguns termos aqui na Bhagavad Gita que são diferentes aos nossos ouvidos, as palavras, as explicações e tantas coisas a mais nesse sentido filosófico védico, a filosofia Vedanta da Índia, mas que traz essa grandeza de buscar a elevação da alma. Eu sou uma alma no corpo, né? Buscando o meu entendimento de quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, e dentro desse processo eu estou passo a passo, através de cada verso da Bhagavad Gita, eu estou passo a passo compreendendo a minha missão de alma, para que eu possa, através dos mestres, dos gurus, dos acharyas, fundadores da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, de Krishna, e através também de outras filosofias e de outros livros sagrados, trazer essa abundância de conhecimento para que eu, nesse processo, eu possa me ver em uma alma em evolução, me ver em um ser, né? O eu é a alma, então o eu em evolução, né? Para que eu possa usar o meu eu superior, que é a minha alma, e sair desse eu inferior, que é o meu corpo, é os meus sentidos, é o meu falso ego, as coisas, são essas ferramentas que fazem com que eu me identifique e aí eu fique condicionada a esse conceito de que eu sou um corpo e que eu devo usufruir o máximo que eu posso das coisas materiais e esquecer do principal, que é o Criador, que é Krishna, o todo atraente, né? Então a Bhagavad Gita é a canção do Supremo que narra os versos, né? Nós estamos no capítulo 10, estamos estudando sobre a opulência de Deus, a opulência do absoluto, e hoje vamos ao verso 20 e 25, né? Vamos ao verso 24, 25, né? Então, assim, eu sei que para que a gente, para nós ocidentais, como eu estou sempre repetindo, né, fica um pouco difícil de ouvir, né, e de entender e até mesmo de achar complicado, de não querer ouvir, porque não é algo que eu conheça, que meus ouvidos, meus sentidos da audição estejam acostumados a ouvir e a entender o que é que Deus, a Suprema Personalidade de Deus, através desses versos, que lá 5.000 anos atrás foram falados durante uma batalha de Kurukshetra, que realmente existiu na Índia, e onde o personagem Arjuna, que nos representava uma alma maior, né, uma alma purificada, uma alma que já estava num nível mais elevado do que comumente o nível da sociedade humana, né, porque a gente vive vários níveis, a alma ela vive em níveis diferentes, mesmo estando em corpos iguais, mas a energia da alma ela se traduz em uma correlação com os níveis espirituais de cada um aqui. Então, até mesmo para que a gente possa entender essa consciência de Deus, essa consciência de Krishna, né?
essa consciência da suprema personalidade de Deus, que traz passo a passo, vai trazendo, né, esse processo de compreensão. Então vamos hoje novamente, nós vamos hoje ao verso, desculpem, ao verso 29, corrigindo aqui, verso 29, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 10, a opulência do absoluto. Então eu vou fazer minhas reverências, né, aqui, e para que a gente possa começar a leitura. Om Agyana Timiranda Gyana Jana Salakaya Kakshu Militan Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Om. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu ofereço minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Gurudeva aqui significa o Deus Supremo. E Prabhupada foi aquele que trouxe a consciência de Deus, de Krishna para o Ocidente, e que compilou todos os livros, inclusive a Bhagavad Gita como ele é, que está aqui nas minhas mãos, e hoje vamos ao verso 29. Então, o verso 29, ele fala o seguinte, né? A Suprema Personalidade fala: das nagas de muitos capelos, sou Ananta, e entre os seres aquáticos sou o semideus Varuna. Dos ancestrais que partiram, sou Aryama, e entre aqueles que impõem a lei, sou Yama, o Senhor da morte. Então, aqui, o Senhor Supremo, ele está falando que ele é várias coisas em uma coisa só, várias modalidades em um só. Então, as serpentes, né, nagas, né, ele é Ananta. Ananta é a maior serpente, assim como o semideus Varuna, né, está entre os seres aquáticos. Então, Krishna, ele cria esses seres maravilhosos, né, esses seres aquáticos, né, e ele traz essa potência dele para fazer essa criação, para demonstrar a sua grandeza. Então, aqui a Ananta, ela é uma serpente, né? Uma serpente transcendental, uma serpente que talvez nem exista aqui na Terra, né? Mas Krishna criou ela, né? E também criou Varuna, que é um semideus, que é o semideus dos seres aquáticos, é aquele semideus que coordena o mundo aquático, né? Dos ancestrais que partiram, sou Aryama. Então, Aryama, quem é Aryama? Aryama representa Krishna, representa Deus, né? Porque ele é um certo tipo de antepassado, né? Que vive no planeta Pita, no planeta dos Pitas, né? Aryama, que representa Deus. Então, para a gente ver aqui na Bhagavad Gita que não só existe a Terra, existem outros planetas, existem outros seres, existe semideus, existe as criações de Deus. Então, Deus é infinitamente onipotente, né? Há muitas entidades vivas que punem os canalhas, e entre eles está Yama, que é o líder da punição dos seres vivos. E os canalhas aqui que Prabhupada traduziu, né, nesse texto, quer dizer as pessoas, os seres humanos, que não são da luz, né? São chamados de canalhas, né? E esses canalhas, eles praticam vários tipos de atitudes que a gente não pode achar que seja da luz, né? Então, aqui é chamado de canalhas. E Yama está situado no planeta perto do planeta terrestre, já é outro planeta. E após a morte, aqueles que são muito pecaminosos são levados para lá. Então, aqueles que tomam certos tipos de atitudes e que vivem aqui na Terra a semear o mal, quando saem dos seus corpos materiais, essas almas, eles vão para esse planeta, porque eles vão ser julgados pelo Deus da morte, que chama-se Yama, né? E até nós mesmos, seres humanos, mesmo que praticamos aqui o bem, nós também vamos em algum momento sair do corpo material, e aí nós vamos também ser julgados pós-corpo material. Por isso que é importante que a gente entenda que a gente precisa estar praticando o bem, pensando bem, agindo na bondade, para que a gente tenha pelo menos um julgamento mais leve do que os dos canalhas, né? Que é falado aqui. Verso 30. Entre os demônios daitias, sou devotado Pralada. Entre os demônios daitias, sou devotado Pralada. Entre os subjugadores, sou o tempo. Então, Deus é a morte, Deus é o tempo.
Entre os animais selvagens sou o leão. O leão é o rei da criação. Nada mais seria mais justo do que estar representado pela suprema personalidade de Deus. E entre as aves sou garuda. Garuda é um pássaro transcendental, que é um pássaro que carrega o Senhor Supremo nas suas andanças transcendentais pelos planetas Vaikunthas, pelos planetas celestiais. Porque na casa de Deus há muitas moradas e eu não posso dizer que só existe a Terra, porque seria muita ignorância da minha parte estar compartilhando essa sabedoria com vocês, né? Então, aqui Prabhupada explica, né? Todos os Adityas são devotos do Senhor e todos os Daityas são ateus. Embora eu tivesse nascido da família dos Daityas, Prahlada foi um grande devoto desde a infância. Por causa de seu serviço devocional e natureza piedosa, ele é considerado um representante de Krishna. Então você veja, mesmo que a gente esteja numa família de pessoas que não acreditam em Deus, de seres que não acreditam em Deus, em almas que não acreditam em Deus, nós temos por obrigação, nós temos que buscar essa transcendência desse modo da ignorância de ser ateu, desse modo da ignorância da gente não entender Deus, desse modo da ignorância da gente não estudar sobre Deus, né? E aí, nesse processo, existia um personagem, um ser chamado Prahlada, né? Dentro dos passatempos do Senhor Krishna, né? Que são relatados dentro do livro Personalidade de Deus, volume 1 e 2, e ele mesmo que nasceu nessa família de Daityas, que são pessoas ateias, ele era considerado um devoto de Deus. Então, assim é o modelo. Não tem desculpa para a gente dizer que a gente não pode se devotar a Deus, porque a força de vontade que está dentro de cada um de nós pode mover essas barreiras e a gente sair da limitação. Há muitos princípios subjugadores, mas o tempo corrói todas as coisas no universo material em virtude do que representa Deus, representa Krishna. Então, tudo passa. Tem uma frase que eu tenho até tatuada no meu braço, tudo passa. Então, esse passar do passado, o passado ele já foi um presente, né? Então, aquilo que é presente hoje, amanhã já passa a ser passado. E esse passado mais aprofundado se torna no tempo que corrói todas as coisas, que corrói o presente, que corrói o passado, e o futuro está nas mãos de Deus, porque Deus também está no futuro. Então, Deus é o passado, Deus é o presente, Deus é o futuro. E Deus sabe de tudo. Tudo isso, Deus está presente em nossa alma, como a grande alma na pequena alma, sabendo de todo esse nosso desempenho do passado, do presente e do futuro. Então, Deus, ele é onipresente. Ele está no passado, ele está no presente e ele também está no futuro. Portanto, que esse ato de preocupar-se, essa ação de preocupação, é inútil. Por quê? Porque o que tiver de acontecer, vai acontecer, porque a cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus na Bíblia. Então, Deus vai dar aquilo que cada um merece, né? Então, ele fala aqui, dos animais, o leão é o mais poderoso e feroz, e dos milhões de tipos de aves, Garuda, o transportador do Senhor Vishnu, que é uma das expansões de Deus, de Krishna, é o maior. Então, tudo isso é igual à onipotência de Deus, e todas as obras de Deus, e todas as criações de Deus, que são relatadas aqui na opulência do Absoluto, no capítulo 10 da Bhagavad Gita, verso 31. Dos purificadores sou o vento, dos manejadores de armas sou Rama, dos peixes sou o tubarão, e os dos rios que correm sou o rio Ganges, que é o rio mais importante da Índia, é o rio Ganges, né? Então, o rio Ganges, ele é tido como a mãe Ganga, né? A mãe que o rio Ganges, se eu não estiver enganado, ele corta muitas regiões da Índia e ele nasce lá nos Himalaias, que é uma das montanhas de Deus, que é o corpo de Deus, é os Himalaias, né? Então, aqui dos purificadores sou o vento. Então, o vento ele precisa vir purificar, soprar as impurezas desse mundo etéreo, desse mundo além da nossa visão material. E a chuva vem para lavar. Então, tudo que existe na natureza tem uma função divina, né? Rama, ele é o maior manejador de armas. E Rama é Senhor Rama. É uma das potências de Deus, de Krishna, é Rama. Então, existe Deus, na realidade, ele é muitos e é um só, né? Então, aqui, o tubarão também é representação de Deus, porque o tubarão ele é um peixe fortíssimo, né?
e do rio maior que tem, importante, na Índia, né, é o Ganges, né, que esse rio ele é sagrado, né, é um rio sagrado. Né? Então, aqui no significado Srila Prabhupada, ele diz, de todos os seres aquáticos, o tubarão é um dos maiores e, com certeza, o mais perigoso para o homem. Então, o tubarão representa Krishna. É muito importante a gente entender isso, né? E se não entender, a gente só ouvir e ficar feliz de estar ouvindo a Bhagavad Gita e esses versos fantásticos, divinos, né? Transcendentais, porque esses versos eles nos trazem essa direção da onipotência de Deus, das opulências do absoluto. E nós estamos aqui ouvindo diretamente da boca de Deus, através do Bhagavad Gita, a canção do Senhor Supremo. E isso serve para quê? Para purificar a nossa alma, para purificar o nosso pensamento, para purificar o nosso sentimento, para purificar as nossas ações e para purificar o nosso caminho de evolução da nossa alma em nosso corpo atual. Verso 32, para terminar. De todas as criações sou o começo, o fim e também o meio, ó Arjuna. De todas as ciências sou a ciência espiritual, do eu, da alma. E entre os lógicos sou a verdade conclusiva. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus, ele é bem direto. Ele é o começo, o meio e o fim. Tudo existe na vida material, começo, meio e fim. Né? Todas as ciências que existem, a mais importante não é a ciência materialista, a ciência das informáticas da vida, a ciência disso, daquilo, aquilo outro, dos cientistas renomados, mas do maior cientista que existe e do maior sábio que existe, que é o Senhor Krishna, né? Suprema Personalidade de Deus, o absoluto Senhor Krishna, né? Então ele traz a ciência do eu, que é a ciência da alma, que essa é a verdadeira ciência, é a verdadeira educação espiritualista, que não tem essa educação aqui no planeta Terra, a não ser que você vá atrás e vá se unir com pessoas que sabem um pouco dessa ciência e vai estudar e pegar a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, Shri Upanishad, os Puranas, enfim, eu ficaria aqui ditando alguns livros da filosofia Vedanta que traz essa sabedoria infinita, essa sabedoria que traz buscando essa sabedoria infinita, traz para você essa educação espiritualista, que é a educação do eu e da alma, né? E da lógica, Deus é a verdade conclusiva. Tudo aquilo que se chega à conclusão que Deus é a verdade absoluta, que Deus é o Senhor de tudo, que Deus é o Senhor das armas, que Deus é o tubarão, é o leão, que Deus é garuda, que Deus é isso, aquilo outro, e que tudo tem um significado, e tudo tem uma correlação com Deus. Então, é uma grandeza infinita e que nós, almas criadas por Deus, devemos estudar. Porque não há outro caminho para a evolução da alma se não for através de um estudo transcendental. De um estudo que você saia desse estudo material, porque esse estudo material lhe limita, e vá para um estudo espiritual que lhe dignifica a sua alma, dignifica o seu caminho, dignifica o seu eu, a ciência do eu, que é a ciência da alma, que é o próprio Deus, que é a ciência espiritual. E todas as demais ciências que tratam e abordam do eu, da alma, que tratam o corpo espiritual, que tratam a energia espiritual, porque nós somos energia. E nós devemos estudar sobre o energético, e o energético é Deus. O energético é Deus e nós somos a energia. Nós somos almas, nós temos energia espiritual. Então, portanto, nós devemos saber. Se você não souber quem é seu pai espiritual maior, você não sabe de onde você veio e você fica perdida nesse caminho que não traz um sentido. Por isso que existe o vazio, existem as almas vazias neste campo material. Existem as pessoas, as almas perdidas, as almas que não se identificam com absolutamente nada e não procuram essa identificação maior, que é a identificação com o eu superior, que é o eu maior, que é Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, acima de tudo e de todos, a verdade conclusiva e a verdade absoluta, a causa de todas as causas. Então, hoje, fizemos 4 versos, terminamos aqui o verso 32, e eu agradeço imensamente, né, por estar tendo essa oportunidade, essa liberdade que Deus está me dando
que é trazer o compartilhamento do Bhagavad Gita para vocês. Eu sou apenas uma formiguinha de açúcar nesse processo de entendimento da Bhagavad Gita, mas mesmo assim, como eu tenho um pouquinho de facilidade de falar e Deus me ajuda com a minha inteligência, que não é minha, é dele, porque tudo vem dele, tudo é dele, tudo volta para ele, tudo pertence a ele. Ele quem? Deus o Supremo, Krishna, o todo atraente. Aquele que troca a flauta, dança e canta, e a gente, alminhas, presta serviço devocional com amor e devoção, sem esperar nada em retorno. Então, a Bhagavad Gita é o maior presente das nossas vidas e precisamos continuar estudando, compartilhando e nos elevando nesse caminho transcendental, esse caminho do absoluto, esse caminho da transcendência. Sair desse condicionamento material de só acreditar nas coisas que vê, que toca, que os sentidos entendem, né? Porque a grande história ou a grande sacada é transcendência, transcender todo esse processo material e se encontrar como uma alma, se encontrar como uma alma e se elevar como alma servente a Deus. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.